Ah, meu povo lindo! Eu chegando aqui na área, Lê Araújo. Bora! Bora chegando aí, meninas que já estão entrando aí. Vamos fazer um arraso nessa noite maravilhosa. Oi, Lu! Oi, Helena! Porque hoje a gente vai falar do assunto que a gente gosta. E aí eu vou colocar uma musiquinha aqui, ó, bem gostosa pra nós. O pessoal vai chegando aí, já vai colocando, sentando o dedo no coração. Porque às 8 horas a gente precisa de gente pra escutar esse assunto. Vamos lá. Minha boca. Bora! Minha China. Você cantando, gente. Da suicida. Morte. Divina. Tangerina. Pessoal que tá chegando aí, seja muito bem-vindo e vai compartilhando essa live. Senta o dedo nesse aviãozinho aí, porque a gente vai falar de coisa muito séria, de relacionamento. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje vai mudar a sua vida e a vida do seu parceiro. E ele pode mudar pra você, vai ser sempre pra melhor. Agora pra ele, de repente você faça um acordo, né? De repente você olhe pra ele e fale assim, querido... A Helena vai matar agora, mas de repente você pode falar pra ele assim, querido, entre com a... Que eu entro com a... Aí tá tudo certo. Tô brincando, vamos lá. Gente, vamos compartilhando aí. Compartilhando essa live, porque a pessoa que eu vou trazer aqui hoje, ela é muito, muito, muito foda. Chega de escutar essa música. Maravilhosa, adoro essa música. A pessoa que eu vou trazer pra você aqui hoje, e gente, essa live vai ficar gravada, e quem estiver me ouvindo agora pelo IGTV, assiste esse vídeo até o final, essa live até o final, porque no final tem muita novidade, tem muita coisa boa, e o que a Helena Moraes, que é a pessoa que eu vou trazer aqui pra conversar com você hoje, tem pra entregar, assim, até eu não conhecia esse processo que ela faz, eu achei interessantíssimo. Por quê? Porque na minha busca, né, até na minha própria busca, quem conhece a minha história sabe, na questão de relacionamento, eu acho que a gente precisa sempre ter um especialista, né? E ela realmente é uma especialista naquilo que ela faz. De uma forma simples, sabe? Mas não simplória. De uma forma que vai sabe assim, no ponto. Vem cá, vocês dois, vamos lá, entendeu? E pra começar... Enquanto eu bebo água aí, vocês podem sentar o dedinho no coraçãozinho e no aviãozinho para chamar as amigas aí, porque a gente precisa falar de coisa importante aqui hoje. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje de relacionamento, e de relacionamento de uma forma saudável, né? O tema da live é atitudes de coragens para você ter no seu relacionamento. Realmente, para ter um relacionamento saudável, você tem que ter coragem, né? E o que é saudável, né? Saudável é ser natural. As pessoas, às vezes eu falo assim, as pessoas falam assim, mas Ale, isso não é normal. Aí eu falo assim, olha, se é normal ou não, eu não sei. Agora eu acho que a gente tem que olhar se é natural ou se não é natural. E o que é ser natural? Ser natural é quando a gente se posiciona no mundo e entende que aquilo que você faz parte da natureza. Então, o que faz parte da natureza? Faz parte da natureza se relacionar. Isso daí é inerente ao ser humano. A gente, quanto ser humano, a gente se relaciona dentro da barriga da mãe, dentro do ventre da mãe. A gente aprende ali dentro a se relacionar. É uma consciência ainda que está sendo minimizada no processo, mas ela tem uma relação com a mãe. Depois, esse processo de relação, ele vai passar para o relacionamento da mãe, do bebê, né? A mãe e bebê, que ele pensa que é uma coisa só, e de repente, nada hora, ele começa a se relacionar com uma coisa que é diferente, que é o pai. Esse diferente é onde essa mãe que acolheu, que protegeu e que nutriu, em dada hora ela passa
essa forma de se relacionar com o diferente para esse pai. Por isso que é importante na vida de uma criança ou na vida de qualquer pessoa, né, esse relacionamento que a mãe entrega o filho para o pai, no sentido de que ele é diferente, porque esse pai ele vai mostrar para essa criança que existe uma pessoa que você pode amar, que é diferente da sua mãe, que é diferente de você, né? E aí ela começa a perceber, inclusive, que a mãe também não é mais ela, não faz parte dela, não é ela, a mãe é diferente dela, né? E que existe ali essas relações, e ela começa a assistir o que é relacionamento a partir do relacionamento do pai e da mãe. Claro que a gente sabe que daí começa a dar um monte de problema, porque pai e mãe não são pessoas absolutamente saudáveis, né? Mas que tá tudo bem, aí a gente vai, a partir do que eles têm para nos entregar, a gente vai desenvolver aquilo que a gente é, mas isso é assunto para outra coisa. Mas eu só quis pontuar essa questão de relacionamento, porque as pessoas que talvez não me conheçam, que vão assistir esse vídeo, eu sou Ali Araújo, tá? E eu trabalho com constelação familiar, e o meu pensamento sistêmico baseia todo o meu trabalho. Inclusive quando eu faço hipnose, inclusive quando eu faço a leitura corporal, né, para entender onde esse indivíduo, essa pessoa foi inserida. Então, é isso que a gente vai falar hoje, sobre relacionamento, tá? E dessa forma natural. E aí eu quero chamar agora a minha amiga. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. Isso, voltou. Eu quero chamar a minha amiga agora, a nossa querida Helena Moraes, porque eu já falei demais e ela precisa entrar aqui. Aqui, vamos lá. Tcharam! Cadê a minha amiga? Ela entrou? Cadê ela? A pessoa tá achando... Ai, que linda! Oi. Meu Deus do céu, seja muito bem-vinda na minha casa, meu amor. Tudo bem, Ale? Tudo Gente, bem, tudo que bem. bom estar aqui. Helena Moraes, ela é do Rio de Janeiro, de Foz do Iguaçu, de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, exatamente. E ela é especialista da saúde e bem-estar do casal. Esse é muito sensacional. Né? Muito legal, É, muito legal. E a gente gente, vai falar de coragem. Acho que você deve ter coragem para olhar para isso, né, Helena? muita, Então conta para mim. muita, Ale, muita. Nossa. Gente, me apresentar aqui, né? Estou muito feliz de estar aqui, Ale, mais uma noite, né? Nessa nossa jornada, essa semana que está sendo, estou aprendendo tanto, né? Acho que eu já falei com você assim que esse tempo todo a gente se reunindo, e mesmo assim, cada live que eu assisto, como eu aprendo, gente, conhecimento nunca acaba. E assim, né? Ontem eu já falei um pouquinho da minha história, né? Para quem não assistiu, eu tenho 35 anos, sou casada há 14 anos, e tá conseguindo me ouvir direito, Ale? Estão te ouvindo bem? Sim, o pessoal tá ouvindo bem, né, gente? Tá bem? Tá tudo bem aí? Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai respondendo aqui, que eu vou aqui controlando, tá? E vão Pode fazer. compartilhando essa live aí, gente, que tá no comecinho, tem muita coisa boa. Bora lá. E aí, Ale, eu sou casada há 14 anos, mas eu tenho 17 anos de relacionamento, né? Em fevereiro faz 17 anos. Meu filho tem 13 anos, né? Eu faço parte da estatística que eu casei porque engravidei, né? E aí, muito novinha. Meu marido ainda é mais novo do que eu. E assim, né? Foi muito difícil. Tá bom, né? Tá, já. E o início da minha história com o meu marido foi de muitos altos e baixos, sabe? Primeiro ano, nós dois muito imaturos. Eu sempre friso muito o primeiro ano da dificuldade que foi, porque assim, em todo o meu casamento foi o mais difícil, foi o primeiro ano. Em todos os sentidos, financeiro, emocional, do relacionamento, de profissão, de ser mãe, enfim. E aí, né, começa a coragem, né? Como no tema de hoje, né? A gente precisou de coragem para entrar nessa nova fase. Eu lembro do que no primeiro dia que eu engravidei, eu passei o resguardo na minha mãe. E aí, a gente foi morar, eu falo que é numa micronete, nos fundos do quintal da esposa do meu tio, né? Uau. De favor. E eu lembro que no primeiro dia que a gente se mudou pra lá, fomos morar lá, como eu chorei. Como eu chorei, Oh, meu Deus. o medo do novo, né?
E quando a gente estava ajeitando, eu ainda estava grávida, e aí eu ainda falei com ele assim, nossa, será que a gente vai conseguir? Sabe? Será que a gente vai dar conta? E, nossa, no primeiro dia eu chorei muito, assim, porque era algo muito novo, precisou de muita coragem. Só fazer um parênteses aqui, né? A gente quando é criança, né? A gente acha que brinca muito de casinha. Menina brincar, eu brincava muito de casinha. Então a gente imagina que quando a gente vai ir para nossa casa, a gente vai casar, a gente vai acolher aquele bebê, né? Aquele filho, e vai ser tudo lindo, e vai ser aquela novela que a gente vê, aquele berço maravilhoso. Conto de fadas. Né, aquele conto de fadas. Eu tive muito isso, eu demorei para ter filho porque eu tinha realmente esse sonho muito colocado na minha cabeça, muito feito. Tanto é que ele aconteceu exatamente dessa forma. Eu tive filho só com 30 anos. E era o meu objetivo. Acho que o meu objetivo de casar não era nem de casar, era de casar e ter um filho como se ele fosse um príncipe e ele chegasse para mim como se fosse um príncipe. Tanto é que eu sempre sonhei ter um filho homem e veio um menino, né? Mas eu fico imaginando a sua dor, o seu desespero, porque eu só de ter o Gabriel e não ver o berço dele, porque eu tive um problema de mudança, eu não ver o quartinho dele pronto, eu não queria ir para a maternidade, ele atrasou 3 dias, que eu fiquei esperando lá para poder ver o quarto dele. Imagina você. Deve ter sido um negócio profundo mesmo. Foi muito difícil. E aí, no primeiro ano de casados, eu não trabalhava, só ele. A gente para olhar a carteira de trabalho dele no primeiro ano. A gente morre de rir, porque era um saláriozinho muito micro. Tudo bem que na época, né, a diferença era gritante, mas enfim. Mas nós crescemos juntos, sabe? Moramos um ano ali, dali a gente já conseguiu alugar um lugar. E aí, a gente foi crescendo e fomos evoluindo. Sempre aos trancos e barrancos, melhorava, piorava, né? E sempre naquela coisa assim, uma semana sem olhar pra cara do outro. Nesse nível. Eu pensava que era só comigo, assim. Não. Quando eu era não. E aí, quando meu filho tinha 4 anos, né, a gente teve uma crise muito forte que a gente quase se separou. Nesse momento, né, eu comentei com você, eu precisei tomar uma decisão. Porque ontem eu até falei, né, eu via, né, vários conhecidos nossos, tal, que tinha aquele casamento de fachada, casamento para postar no Facebook, sabe? E eu não queria aquilo. Eu não queria aquilo. A gente queria... O nosso filho, muitas das vezes, segurava a gente juntos, mas não era aquilo que eu queria, sabe? Eu queria realmente ser feliz. Deus me deu uma oportunidade de ter uma família. Ele era um pai maravilhoso, sempre foi um pai esplêndido. E o que você falou da questão familiar, né? Seja bem-vinda, Tereza. Seja bem-vinda. Só um minutinho. Todo mundo que tá aí, gente, vão continuando compartilhando aí, gente. Tá muito interessante esse papo. Conta pra mim, fala. E aí você falando dessa questão de familiar, né, do pai, eu tinha questões mal resolvidas com meu pai. Nossa, que legal. Deixa eu baixar um pouquinho esse meu. Fala. Marido que reconhece e elogia esposa alheia, o que pensar? Marido que reconhece e elogia esposa alheia, o que pensar? Olha, Lívia, a gente vai responder isso para você já. Fica aqui, porque tem uma coisa muito importante para você saber. Agora, mas espera aí, Lívia, o que você tá... Você entendeu o que ela falou, Lívia? Acho que o marido dela elogia a esposa de outro. De outra? Explica, então, mas aproveita aqui, Lívia, explica melhor, porque a gente vai falar sobre isso aqui, hein? Vai ser bem legal. Gostei desse negócio que você falou aí. Tem uma coisa muito importante para te contar. Coloca aí. Boa essa pergunta. Mas continua. Muito boa. Fala. Aí, eu me perdi. Eu tive esse problema com meu pai e tudo mais, e eu projetava muito nele. Sabe? Normal, né? E aí, ele acabava pagando pato. Sabe? Por eu projetar muito nele, não aceitar coisas assim, que só era coisa da minha cabeça. Enfim. E aí eu resolvi, eu tomei uma decisão que eu não queria. E aí eu comecei a estudar. Foi nesse momento, né, que eu comecei a estudar para melhorar o meu casamento. O início de tudo foi isso. E aí eu percebia que eu precisava me melhorar, sabe? Eu precisava... Voltamos, né? Acho que toda essa semana nós vamos falar do autoconhecimento, né?
Eu precisava olhar para aqui para dentro, sabe? Para saber como eu poderia, mexendo aqui, porque só aqui que eu tinha controle. Eu não tinha controle nele, eu tinha controle aqui, né? Então, assim, eu comecei a mexer aqui, eu comecei a olhar para mim e ver, tá, o que que tá bom, o que que não tá bom, o que que eu posso melhorar, né? Para mim, porque foi uma escolha minha. E aí, né, acho que a gente até conversou naquele dia que foi uma escolha minha, mas era algo que ele também queria, sabe? Era algo que nós dois queríamos. Nós dois queríamos ter um relacionamento, um casamento bom, sabe? Saudável e tudo mais. E aí, foi que aí eu comecei o meu processo de estudos e tudo mais. Com o passar do tempo, sabe, Ale, foi melhorando, sabe? Mas sempre acontecia os ciclos, né? Você melhorava uma coisa, daqui a pouco vinha um novo ciclo de problemas, e aí você melhorava outra coisa, e daqui a pouco vinha um novo ciclo. E isso aí, né, passados esses anos, não ficou tão ruim como estava, mas não estava ainda do jeito que eu queria. Ficou meio morno, né? Vai ficando morno, você vai acostumando, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte, que a gente, na verdade, relacionamento é uma decisão, né? Essa história de que vai chegar um príncipe encantado, que ele vai e tal, não sei o quê. Não, relacionamento é uma pessoa que vem pra você aprender alguma coisa, né? E tá me ouvindo? Tá. E aí ficou morno. E daí o que aconteceu? Você começou a olhar pra isso. De verdade. E aí, conforme eu fui estudando, eu comecei a seguir várias pessoas que tratavam de relacionamento, né? Que falavam de relacionamento. E aí eu comecei a seguir essas pessoas, comecei a aprofundar mais nos meus estudos, e até que eu cheguei, né, ao curso de formação em especialista da saúde e bem-estar do casal. E aí foi que eu mergulhei nesse mundo mesmo, sabe? E quando eu comecei a mergulhar nesse mundo, era bem legal, porque o meu marido, ele estava aberto a isso, sabe? Aberto a cada coisa que eu aprendia. Né? Sim. Então, cada coisa que eu aprendia, eu tentava aplicar, sabe? E ia aplicando no casamento. Só que aí, né, veio mais um ciclo, que é o ciclo de quando você começa a querer estudar muito, sabe? E aí já não dá tanta atenção e tudo mais. E aí, assim, quando eu olhava, né, para todas essas pessoas que trabalhavam com relacionamento, aí eu olhava assim, uma era solteira, o outro já estava no segundo casamento, e a outra assim, não, tá errado. E aí tá errado, tem que melhorar isso. Muito legal. E aí eu tinha um diário. E aí eu peguei esse diário vai ser o diário do meu casamento. E aí eu escrevi um título para ele. O que fazer para ter um relacionamento duradouro? Foi o título do meu diário. O que eu preciso fazer? Ela vai fazer um livro, gente. Ela já tá contando a história que ela vai fazer um livro, né? Que beleza. Eu fiz um e-book baseado no diário, né? Aí foi, E aí eu fui pegando. Tá, o que tá muito ruim no meu casamento? O que eu preciso mexer porque eu quero isso aqui bom? Tem que estar bom. E aí eu comecei a anotar os passos. Passo 1, passo 2. Gente, detalhe, só um pouquinho. Fiquem na live e compartilhem, porque ela vai contar os... Você vai contar os 7 passos? Vou contar 2. Ela vai contar 2, só que ela vai fazer um presente no final e tem mais surpresa. Então fica na live, por favor, continue. Vou contar 2, porque esses 2 foram os primeiros, tá? Que eu realmente apliquei. Porque eu sempre fui uma pessoa muito estourada, sabe? Quem que é a mulher estourada no casamento, né? Vamos combinar? E aí eu comecei... matar aquele indivíduo, né? Ai, nossa! Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui, até pra você depois as meninas darem um pouco de risada. Eu sou casada 2 vezes, eu fui casada 2 vezes. Eu casei muito jovem, com 21 anos, pra fugir da separação dos meus pais.
Eu não aceitava inconscientemente que meu pai tinha separado da minha mãe. Então eu casei muito jovem, fui morar com uma pessoa. Na verdade, casar oficialmente eu nunca casei. Eu sou meia doida mesmo, então eu vou fazendo as coisas desse jeito. Fui morar com uma pessoa durante 3 anos. Foi um relacionamento muito bacana, mas não deu certo. Logo em seguida, me casei com o pai do meu filho, né? Onde a gente está, inclusive, passando por esse processo exatamente de separação. E é legal você falar, né? Na verdade, a gente separou. A gente está afindando agora o processo que durou quase para se separar dos 6 anos. E é legal você falar sobre a questão de que as pessoas que falam de relacionamento, as pessoas que falam disso, são separadas, né? Eu acho que é importante porque você não fala de relacionamento, né? Você fala de saúde, você é especialista de saúde e bem-estar. Então, porque saúde e bem-estar. Você entrega isso, então você fala e vivencia aquilo que você entrega, né? Porque o relacionamento em si, primeiro ele precisa começar com você mesmo, consigo mesmo, né? E as mulheres que estão ouvindo essa live agora e de repente não são casadas, é claro que você também vai olhar para isso, né? No seu trabalho, você já me falou um pouco, que você olha para essa questão de que às vezes a mulher tem que ficar solteira, às vezes tem que separar, às vezes não dá certo. Sim, porque é relacionamento saudável. O fundo tudo é um relacionamento saudável. Hoje eu entendo que para mim, Alessandra Araújo, é importante que eu esteja sozinha, porque eu precisei entender, eu precisei internalizar no processo de autoconhecimento o que era relacionamento, né? E dada a hora, isso cresceu o meu processo evolucional, cresceu o processo evolucional do meu ex-marido, né? Do pai do meu filho, e cresceu o processo evolucional do meu filho. Entende? Hoje, nesse momento, ele está indo morar com o pai, eu estou resolvendo questões minhas, e de carreira e de tudo, né? Eu fiz várias transições, eu me descobri enquanto pessoa, né? Nesse mundo. Então, esse que é o processo interessante, né? É a coragem. Primeiro, eu acho que é a coragem de se autoconhecer para poder se relacionar com outras pessoas. Que a gente não aprendeu lá atrás, né? Quando a gente é criança. Pois é. E é isso que eu tô falando, né, Ale? Eu usei no meu relacionamento, porque eu olhei pro meu relacionamento e eu falei assim, não, esse relacionamento vale a pena. Sim, você decidiu. É algo que se ficar, assim, do jeito que eu idealizei, vai ser bom, vai ser saudável. É uma coisa, gente, não é perfeito, não existe isso de perfeito, sabe? Porque, assim, são duas pessoas diferentes, com gostos diferentes. Volta e meia, dá um atritozinho aqui, um atritozinho ali. Mas é algo que, assim, a gente conversa, resolve, sabe? Não é como era antigamente, que a gente ficava uma semana sem olhar na cara do outro. E um tinha que ceder. Aí fica uma coisa imposta, né? Entendeu? Fica uma coisa que não tem... Na verdade, acho que o grande barato é exatamente a dependência emocional, é saúde mental. Dependência emocional, você acha que é independência que você quer dizer? Não, né? Independência. É independência emocional. Independência. Isso, exatamente, Sandra, é isso mesmo. Isso mesmo. Você ser independente, você não depender do outro para ser feliz. Mas se você escolheu ficar com o outro, ótimo. Olivia, deixa eu aproveitar aqui esse momento aqui, ó. A Lívia Lacerda, ela falou uma coisa interessante lá, né? Que ela falou sobre quando o marido tá olhando para... Então, às vezes, até você, eu acho que vai entrar um pouquinho nessa sua história aí, né? Do teu processo. Às vezes, o que ele tá falando da outra, talvez ele esteja querendo te falar alguma coisa. Vê se faz sentido para você. Sim. Se ele tá querendo falar alguma coisa que ele queira que você faça para ele, né? Eu acho que aí talvez seja a comunicação, né? Que é uma das coisas importantes, né? Às vezes ele não consegue falar diretamente, né? E às vezes, uma coisa que aconteceu comigo, Ale, às vezes ele só tá elogiando. Ele não tá com malícia. Você tem que ver, cada caso é um caso, tá? Né? Então, assim, às vezes ele só tá elogiando. Não, ele não tá. Eu posso falar, eu acho que às vezes ele pode até estar com malícia, mas ele tá querendo porque assim, ele não é burro, né? Ele não é burro. Ele tem uma cabeça inteligente. O homem é assim. Quando ele tá falando de uma outra mulher diretamente para sua própria esposa, ele tá querendo dizer alguma coisa. Independente de qual. Claro que às vezes ele pode ser meio ogro, né?
ele pode ser assim meio insensível, vamos ser mais delicada, né? Ele pode ser meio insensível, né? E às vezes também o que você está ouvindo, porque às vezes vai depender de uma linguagem de que você tem, né? Amanhã eu vou falar das linguagens. Amanhã você se prepare que amanhã você vê o negócio dela lá. Mas quando você tem uma linguagem que você precisa demais, viu, Lívia? Você precisa demais de que as pessoas te reconheçam, de que as pessoas te achem linda, maravilhosa, de que as pessoas vejam o trabalho que você tem por elas, que as pessoas te deem, a sua principal linguagem, é a linguagem do reconhecimento. E aí quando ele fala da outra, às vezes ele não falou nem nada demais, mas para você dói muito, né? Então, às vezes é só isso, tá? Né? Eu tive uma coisa que aconteceu comigo, Ale. Quando eu sempre tive o sonho de aprender a dirigir. Sempre tive. Eu não imaginei que fosse ser algo tão desafiador quanto foi pra mim. Eu vou te falar, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi aprender a dirigir. E depois, mesmo depois que eu tirei a carteira, pra estacionar, só Jesus na casa. Ainda não tá muito bom, não. Porque eu pego pouco carro. Mas assim, assim que eu tirei a carteira, então, era pior ainda. O carro ficava todo torto. E aí, eu sempre tive... Eu ainda tô no meu processo de emagrecimento, então eu sempre tive essa questão com o meu peso e tudo mais. E aí, o meu marido resolveu me levar no estacionamento de um mercado que tem aqui perto, que é bem amplo, e as pessoas treinam direção lá. E aí, eu fico nervosa, eu comecei a deixar o carro morrer. Nisso, passou uma menina dirigindo, só dava pra ver a cabeça da garota. Só dava pra ver a cabeça da menina dirigindo. E ela dirigindo direitinho, sem deixar o carro morrer. Ele falou assim, lá, ó, melhor que você. Nossa. Aí, depois que a gente conversou, que eu expliquei como eu me senti, ele falou assim, ela estava dirigindo melhor que você. Fato. Era um fato. Realmente, ela estava dirigindo melhor do que eu. Eu deixei o carro morrer umas 3 vezes. Ela estava, realmente. Mas quando ele falou aquilo, o que eu entendi? Ela é mais bonita que você. Olha só. Foi isso que eu entendi. Só que eu já estava num processo de aprender. Eu já estava num processo de aprender. Você é a primeira filha? Você é a primeira filha? Eu sou a mais velha. Ah, entendi. A filhinha do papai, né, bebê? O papai tem que achar bonitinha a menininha, né? É assim mesmo, tá tudo certo. Então, aí... Assim. Menina, eu cheguei em casa, aí eu falei assim, vamos conversar. Vamos conversar. Ele, o que aconteceu? E ele nem sabia o que tinha acontecido. Vamos conversar. Você me magoou. Ele, como eu te magoei? Você achou outra menina mais bonita do que eu, melhor do que eu. Ele, você tá louca? Eu só dava pra ver a cabeça da garota. E aí, ele falou assim, ela estava dirigindo melhor que você. Percebe? Como que a gente interpreta algo que nem é aquilo que ele está querendo dizer? No meu caso, eu criei toda uma história na minha cabeça, porque a gente, mulher, tem disso, né? Eu criei toda uma história na minha cabeça. Dali, se fosse em outros tempos, eu já ia ficar com raiva dele, não ia querer fazer as coisas pra ele, não ia querer namorar, não queria fazer nada, porque a outra não é melhor. Fazer greve, sabe? E olha, teve... Mas greve pra nós também, né? Não, e aí hoje eu entendo, né? Como é que pode a gente querer fazer greve pro outro, mas a gente também tá pagando o pato. É muita né? maturidade, isso daí é muito bom, muito bom. E ter esse processo de alguém que te mentore nesse processo, eu acho que... talvez se eu tivesse essa maturidade na época, e se eu tivesse... A gente não teria se magoado tanto, talvez a gente poderia até continuar. Como eu tentei várias vezes. O processo primeiro que é um processo individual de cada um. Sim. Eu acredito que existe um movimento, né, dos dois nesse processo, porque eu tenho certeza que se você poderia se matar de fazer tudo isso que você fez, se ele não tivesse Sim.
Querendo também. Querendo, tem a questão também do processo, do que você tem de valor, né, para você e que você aguenta. Que é diferente de mim, que é diferente de outras mulheres e vice-versa, né? Sim. É muito isso. Sim, é verdade. É aquilo que eu costumo falar, você tem que, quando você vai tentar resgatar, né? Porque não existe o resgate. Se uma coisa está indo ruim, você tem que reestruturar tudo. Você tem que mudar tudo. Não adianta você continuar agindo da mesma forma e querer que a coisa mude, tá? E a gente fala resgate, mas é só assim, é um modo de dizer. Na realidade, é uma reestruturação do casamento. Sensacional, muito bom, muito bom. Né? E aí, não adianta, você tem que ver o que você vai ter que ceder de alguma forma. Não existe isso de só um ceder, tem que ser só a sua vontade. Mas assim, é isso, Ale. Até que ponto você pode ceder sem atingir os seus valores? Né? Aquilo que você suporta. Por isso que ontem eu frisei muito a questão do autoconhecimento, né? Eu acho que durante toda essa semana todas nós vamos falar do autoconhecimento. Nossa, é muito bacana isso, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Como eu não me conhecia, eu não sabia o que era importante para mim. E esses dias eu atendi um homem tá? Um homem de 52 anos. Foi só um breve atendimento e ele falou exatamente isso. Ele me mandou um depoimento, ele falou: Ale, eu hoje entendo, olha, é muito lindo, gente. Ele falou: hoje eu entendo que eu precisava, que eu posso pedir para minha esposa, que não é ela que tem que deitar no meu peito, sou eu que preciso deitar no colo dela. Porque eu sei agora aquilo que eu precisava, só que eu não podia pedir aquilo para ela porque eu nem sabia o que era. 52 anos. E mais ainda ele falou para mim, ele falou assim: olha, e agora eu consigo, inclusive, fazer coisas para ela, para que ela possa fazer coisas para mim, para que a gente possa ficar bem. Não é lindo isso? Aí ele levou ele matava, ele queria morrer de raiva quando ele tinha que levar ela para o hospital, para fazer as coisas, sabe? Porque ele tem uns processos internos dentro dele muito profundos. Então, é isso, né, gente? Aí ele consegue olhar para o relacionamento dele e fica tudo bem. E aí, sabe o que eu percebi, Ale? Quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, quando eu comecei a agir diferente, automaticamente ele começou a me tratar diferente. E aí eu me liguei. Então, aquelas grosserias que vinham nas discussões era uma defesa dele. Era uma defesa dele. Né? Então, eu sei que às vezes, gente, fica um peso muito grande, sabe? Por a gente ser mulher, tal, a gente já tem todo um peso. Mas assim, vocês aguentam. Vocês conseguem, sabe? A gente consegue, a gente tem esse poder, a gente tem essa força, sabe? E aí, é aquilo. Eu insisti no meu casamento porque era algo que saudável. Eu queria que chegasse em algo saudável porque valia a pena. Você não pode também tentar melhorar se você está num relacionamento abusivo, que aí realmente você tem que sair fora, sabe? São processos. Né? Então, assim, essa foi a minha história. Eu descobri isso, que valia a pena insistir. E quais são os dois principais pilares? Conta pra gente aqui, ó. Se a gente parar para pensar, a gente tem uma chave mestra, né, Helena? Sim! Umas chaves mestras. Muito bom. Nós mulheres. Com certeza, sim. Temos um poder. Nós podemos. Porque aí, olha só, o primeiro passo, que foi uma das primeiras coisas que eu parei para pensar e a fazer nunca, em hipótese alguma, se estiverem assim, uma discussão, uma coisa assim, fale mais alto do que ele. Como é que começa uma briga, Lê, né? Você começa, aí ele fala, aí vocês tentam falar ao mesmo tempo, aí um quer falar mais alto que o outro. Um quer falar mais alto que o outro. Daqui a pouco você já tá jogando na cara coisa que aconteceu 10 anos atrás. Percebe? E aí, E aí, o que eu fiz? Começava a querer discutir, eu me calava. Eu respirava. E aí ele não tinha como discutir comigo. Porque
Aí eu esperava ele terminar de falar. Eu não tentava falar mais alto do que... Porque acontecia isso, ele começava... E aí eu não queria ouvir o que ele tinha pra me dizer, eu começava a falar mais alto. E aí ele começava a falar mais alto. Então eu botei, Helena, eu não vou falar mais alto do que ele. Percebe? E aí quando ele tentava alguma discussão, alguma desavença, eu ficava quieta, esperava ele terminar. Mas por que você está... Aí eu começava a falar até mais baixo. Eu falava mais baixo ainda. E aí não tinha mais briga. Porque como é que você vai discutir? A gente tem que ser bem sábia nesse processo, né? E é muito difícil, porque na verdade a gente já veio tão numa sociedade tão patriarcal e tão que machuca, né? Que a gente quer ser, né? Se defender. Só que a gente tem que entender que no processo homem e mulher, o homem ele é o provedor. Né? Ele é a pessoa que quer, que tem essa energia de prover, e daí ele traz, ele está esperando alguma coisa, isso é cultural. Sim. Né? Agora, não é por causa disso que você está sendo submissa. Você não está sendo submissa quando você se cala. Você está sendo inteligente, sábia. Né? E vocês percebem que a gente pode trazer aquilo que quando a gente se relaciona. E é muito importante a gente se relacionar com outras mulheres para aprender isso. Porque quando a gente está no meio de um monte de mulher, começa um monte de mulher a falar um monte de coisa, mas você percebe que dado uma hora que você começa a ouvir aquela mulher, a mesma coisa você faz no seu relacionamento. Porque quando você começa, a pessoa quer falar, e você começa a ouvir essa mulher, de repente ela se cala. E aí e é o mesmo processo, porque, gente, dentro de nós também tem um feminino, dentro de nós tem um masculino que está muito machucado, e tem um feminino dentro deles que está muito machucado. Na verdade, está tudo machucado, né? Mas tem essa parte feminina que está precisando desse acolhimento, né? E a gente tem que ter essa sabedoria, porque senão os relacionamentos, eles, E a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de criança, a gente precisa procriar, precisa, né? Continuar o ciclo nós precisamos, né? Nós viemos aqui para se relacionar, né? Até mesmo eu falo que a gente, assim, os nossos filhos são os tesouros da nossa vida, mas o filho vai crescer, vai estudar, vai casar, vai morar fora. E quem vai ficar ali? Isso é saudável. Né? Isso é saudável. E, inclusive, é um dos pilares que eu uso na sistêmica, na constelação, que é assim, né? O pai e o filho, o filho olhando para a mãe e para o pai, olhando esses dois se relacionarem. Dada a hora, essa criança começa a saber que ele precisa ir para a vida, mas ele continua olhando e ele vai voltando, adolescente. Dada hora, ele olha para esses dois e fala, esses dois estão bem, agora eu vou para a vida, né? Quando começa a ficar adulto. E ele olha para a vida. E ele sabe que esses dois aqui têm projetos e esses dois estão olhando para a vida. Eles olham para a criança e olham para a vida. Olham para a criança e olham para a vida, né? E isso é natural e é saudável. Sim. Né? Porque às vezes a gente, quando casa, quando tem filho, a gente só foca no filho. Só foca no filho. E esquece ali o companheiro, né? Tudo em bola, tudo em bola. E aí, deixa eu falar, daqui a pouco não dá tempo. Isso. E aí, depois que eu percebi isso, né, que eu comecei a não tentar bater de frente com ele na questão da altura da voz, não tentar falar mais alto. Olha, só um minutinho, a Elaine Matias entrou aqui, seja bem-vinda, minha querida. E a Maria, seja bem-vinda, gente nova aí que eu não conheço, sejam todos bem-vindos, galera. A Elaine eu conheço há muitos anos. Muito feliz você estar aqui. Vai, pode falar. E aí, eu percebi que começou a dar resultado. As brigas diminuíram, sabe? Próximo passo. Eu fui lá pro meu diário, esse aqui tá dando certo. Né? É tudo questão de teste. A gente tem que testar o que dá certo com a gente. Tá? Então, próximo passo. Aí o próximo passo, e é uma coisa que eu até pesquisei recentemente, a maior reclamação dos homens casados, né, das mulheres, é que elas reclamam demais. É que as mulheres reclamam demais. Eu imagino, porque eu era a maior reclamona do mundo, era o inferno. Né? E eu assisti uma palestra, né, que falava exatamente isso da questão da reclamação da mulher. E foi até uma amiga minha, de um cara que eu indiquei,
Ela falou comigo assim, nossa, eu fui na palestra daquele cara, e aí ela contou a história pra mim. A gente, quando quer que o marido faça alguma coisa, né, a gente fica, amor, prende isso aqui pra mim, prende aquela cortina pra mim. E o cara anda depois. Ah, caraca, você não prende nada. Ah, então aí a gente acaba o quê? Pegando e fazendo, né? Aí daqui a pouco você fica com a trompa deste tamanho pro cara. Aí eu comecei a agir diferente. Eu parei de reclamar. Se eu queria que ele fizesse alguma coisa pra mim, aí teve uma situação que eu pedi pra ele fazer não sei o quê. Amor, faz isso pra mim? Ah, não vou fazer não, você tem que fazer não sei o quê. Eu, tá, amor, eu faço. Depois você fizer pra mim. A Lívia falou que na casa dela não reclamou, é ele. Ah, Lívia! aqui era o contrário. Lívia! Manda ele assistir a live aqui. Lívia, manda ele assistir a live, entendeu? Mas aí você tá reclamando dele também, né? Aqui pra nós. É. Será que é só ele que tá reclamando, né? Ou é também a resposta do que você faz? Lívia, conta pra Lívia pra nós. O que você fez quando você pediu e ele reclamou? Como é que foi? Conta aí. Não, aí quem reclamava era eu, né? Eu que era reclamona de tá. tudo. Então, eu comecei a pedir. E às vezes, o que acontecia, Lê? Eu reclamava de coisas que eu ainda nem tinha pedido pra ele pra fazer. Coisas assim. A gente é muito louca, né? Aí, por exemplo, olha só. É difícil entender. A gente é muito difícil e a gente também tem essa dificuldade de entender eles, né? Porque, ó, por exemplo, ele chegava antes de mim. Ai, caramba. Então, viajando as coisas que eu já fiz na minha vida. Ele chegava e você não fazia janta, né? Ficava assim, né? Isso. E aí, eu chegava, eu saía, trabalhava mais distante, né? Eu saía antes dele e chegava depois. Mas assim, eu nunca cheguei a pedir pra ele, amor, faz a janta? Ou adianta, assim? Não, mas eu já chegava reclamando que ele não tinha feito. Entendeu? No início, aí eu falei assim, ai, que droga. Eu tenho que falar? Sério isso que eu tenho que falar? Então eu tenho que falar. Então vamos lá, vamos falar. Então, eu chegava assim, todo dia eu tinha que falar exatamente o que eu queria que ele fizesse. E ele fazia. Olha que coisa louca! Ele fazia. Gente, a gente veio no mundo sendo adestrado desde que a gente está na barriga da mãe da gente. Só que quem adestrou esse indivíduo, quem adestrou a gente foi dois papai e mamãe diferentes, né? Aí, imagina, seu marido é mais velho? Mais novo. É o mais novo. Ele é o caçula. É o caçula. Então você imagina como que essa mãe adestrou ele. Adestrou ele para ser o bebezão. Isso. Aí o papai e a mamãe da Helena adestrou ela para ser a princesinha. Então a princesinha não quer chegar em casa todo dia para fazer comida. Aí quem é que vai fazer janta? Né? Aí a gente tem que se adestrar de novo no processo. Sim. Eu sei que é feio falar adestrar, né? Mas eu acho que isso mas mesmo. É basicamente isso. Isso. Tem que ser real na vida, né? Entendeu? E aí, às vezes eu já colocava coisas na minha cabeça. Ah lá, eu vou chegar em casa, ele não vai ter feito isso, ele não vai ter feito aquilo. Aí eu já chegava reclamando. Ele não me vê, já ele falando. não me enxerga, ele não me reconhece. Não faz nada, eu faço tudo, não sei o quê. E aí, conforme eu fui pedindo, olha a surpresa, ele fez. Porque na minha cabeça ele não ia fazer. E aí, com o passar do tempo, não precisava mais eu pedir. Sabe? Já fazia automático. Então, assim, e aí foram essas pequenas coisas que eu fui reparando, sabe, Ali? Eu mudei as minhas atitudes. Tá bem-vinda, Maria. Saudade de você. Sabe? Eu mudei as minhas atitudes. Consequentemente, ele mudou comigo. Sabe? Eu reclamava de coisas que ele não fazia e quando eu fui parar para pensar, eu também não fazia para ele. O mais interessante de tudo isso é a gente entender que quando a gente começa a mudar a nossa vibração, e qual que era a sua vibração? Você estava vibrando na decisão, né, Lina?
Você tava vivendo, É, você teve coragem de falar assim, cara, tá tudo errado e eu quero mudar isso. Eu sim. decidi, e para decidir isso é com coragem, né? Você falou os dois pilares aí, então, né? O primeiro pilar então, só recapitulando o primeiro pilar, para ficar bem claro. É, fale mais alto que Nunca fale ele, mais né? alto do que ele. E pare de reclamar. Para de reclamar e tem, inclusive, um jeito de falar, né? E que comunica, né? Então você percebe que as duas Isso. coisas têm a ver com comunicação, né? Sim, tudo. Todos os 7 passos, você precisa da comunicação. Porque a gente teve essa coisa boa, sabe, Alê? Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo no momento que a gente vivia brigando, a gente conversava muito. A gente virava noite, madrugada, conversando, sabe? Só para dar uma contextualizada no processo, assim, a sua história é uma história maravilhosa e assim, vocês eram jovens, né? E é muito legal, porque quanto mais jovem você é, mais você consegue, porque a carne tá mole, sabe? O negócio para se juntar tá bom, né? É, Então, tinha tem um diferença. processo aí de que era para dar certo. Às vezes, o que acontece? Acontece que a dor de um desses dois ou dos dois é muito profunda, Sim, interna, da criança de cada um, né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante. É muito importante esse processo que você faz, porque você faz esses casais. Eu acredito até que às vezes, você já comentou isso comigo, né? Que tem vezes que você olha para a situação e fala assim: olha, isso não é da minha ossada, vocês precisam de outra pessoa, não é isso? sim. Sim, Exatamente porque isso. às vezes são coisas profundas lá da infância que você tem que resolver primeiro. Não adianta. Isso, exatamente, né? E aí é onde entra o meu trabalho de mentoria, né? Que é exatamente olhar para qual é essa dor, porque o que acontece ali no problema é um sintoma. A causa está aqui atrás. E sintoma, se você for tentar resolver sintoma e aqui a causa for muito doída, você não resolve o Não problema, resolve. É. né? É claro que às vezes você consegue, num processo de autoconhecimento mais devagar, você consegue mudar alguns comportamentos por repetição e aí você até resolve. Mas quando a dor é muito da infância, quando existe alguma coisa muito ligada ao pai ou à mãe dessa criança, né? Porque esse adulto ele é uma criança, aí, filha, você tem que olhar de uma forma bem Bem detalhada, bem profunda. intrínseca, bem Sim. profunda, né? É por isso que eu É. chamo, quando eu falei bastante da questão de, eu não sou valorizada, é porque a minha dor era essa, sabe? A minha dor da vida inteira, de todo mundo, e não só na relação com conjugal, não. Relações relações de sociedade, relação com profissional que eu tive, cheguei a ter uma equipe com 10 pessoas. Todas as relações que eu tinha, Helena, eu olhava para as pessoas e falava, as pessoas não me veem, eu não tenho, eu não sou valorizada. Por isso que eu coloquei o nome da minha mentoria de identidade valiosa. Porque eu só fui conseguir me achar no mundo quando eu me reconheci o quanto eu sou Você se valiosa. deu E valor. aí a pessoa pode olhar para mim e falar assim, você é uma porcaria. Você, quem é você que fala isso para mim, minha filha? Você não sabe quem eu sou, Uhum. entendeu? Porque agora eu não preciso que ninguém olhe para mim e diga que eu sou valiosa, que eu sou me valorizar, porque eu aprendi a me valorizar. Só que você tem um caminho para fazer isso, né? E esse processo todo de quando você tem muita dificuldade de se relacionar, ele vai bater exatamente no bloqueio da desvalorização. Você não consegue se sentir valorizada, você não consegue se sentir. Você tem medo de não fazer parte, você tem medo de não ser aceito, você tem medo de fazer. E é exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre a questão da coragem, né? O que Isso. é que você. Como é que você foi moldada, né? Para não ter coragem de fazer aquilo que você veio fazer aqui, né? Esse é o grande É. processo aí dessa noite, né? De ter essa atitude e de olhar. Eu convido quem estiver aqui hoje nessa live para depois, de repente, ir no meu direct, se quiser entender qual é esse meu processo que eu faço, de realmente de destravar e de desbloquear essa sua criança que está com dor aí, né? É uma mentoria simples, baseada realmente no que é você, numa sistêmica, tá? Então é só ir lá no meu direct e dizer, eu quero saber mais, Ale, sobre a sua mentoria, tá? E que realmente tem mudado vidas, né? Assim como também quem quiser ir lá para o direct da nossa querida Helena, porque a Helena faz um trabalho, gente, que é como diria meu querido Tudo isso, pai, né? tudo isso,
Tudo isso que eu passei, hoje eu aprendi várias. Hoje em dia, né, eu tenho acesso a várias técnicas que eu falei assim, por que eu não aprendi isso antes? Era tão mais fácil fazer esse negocinho aqui, papum, sabe? Olha lá, a Maria José falando é o que tá me faltando. Maria, ó, você já falei Então, pra você Maria, que você vem tem que me chamar no comigo. direct pra gente conversar, hein? A Maria tá me É. mandando. A Lívia, querida, Ah, gratidão, meninas. Gente, é muito incrível, né? A Helena ela faz um trabalho de realmente trazer uma conscientização daquilo que você precisa fazer, sabe? E às vezes você pode só olhar para ela e ir lá bater um papo, ser uma mentoria, não é isso? eu trabalho justamente nisso, né? É uma mentoria. Eu ensino casais, né, ao que eles precisam fazer para ter o relacionamento que eles querem, para ter esse relacionamento feliz. Porque dá para aprender, gente. Tudo Dá. dá para aprender. Tudo dá para aprender, principalmente quem você é, né? Quando você aprende quem você é, a vida desenrola, né? E você vive bem, mesmo Verdade. estando no processo que a gente tem que estar. Porque às vezes é um desconforto, né? A grande questão é que às vezes a gente tem tanto medo de sentir um pequeno desconforto. Só que a gente vive nesse desconforto. A gente vive no Sim. desconforto de ter trabalhar 12, 13 horas naquilo que a gente não gosta de fazer, a gente de Uhum. aguentar, em vez de a gente pensar, que nem você fez, eu pensar, eu vou falar com ele, não, eu prefiro passar a vida inteira resmungando na minha cabeça que ele não vai fazer a janta pra Uhum. mim, mas a gente não muda, a gente Não não olha muda. o E conforto e às vezes, Ale, né, tem a questão da profundidade, mas às vezes é uma coisa tão pequena para ser mudada, sabe? Você alinhar pequenas atitudes, você pode melhorar tanta coisa no seu relacionamento, sabe? É exatamente. incrível que. Aí depois você fala assim, nossa, era só isso. Era só isso, é óbvio, sabe? Acaba sendo óbvio, porque é muito pequeno, é um ajuste aqui, um ajuste ali, e você consegue virar o jogo, sabe? Maria José está E dizendo que ela aí, está com dívida comigo, né? Eu vou contar a história. Maria José, um dia a gente fez um processo, né, Maria José? E eu vou te chamar hoje no direct e a senhora vai ter uma conversa séria comigo, viu, mocinha linda? Porque eu sou ai, dessas. Ô, Helena, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um presente para as pessoas, é isso? tenho. Então qual é? É, quem tiver lá no grupo, né? Como é que é, Lê? Eu que escrever aqui nessa live. Ó, as pessoas Comentário. eu vou fazer o seguinte, a gente pode fazer, eu printar uma foto, printar eu quero que vocês printem, a gente vai dar um sorriso bem lindo, vocês printem a tela, tá? E a gente vai, não, eu vou fazer o seguinte, fazer diferente para ficar mais fácil. Eu vou printar nós duas e vou colocar na minha página e vocês vão lá para minha página e comentem, tá? E você também coloca na sua Tá. todos os comentários que tiverem no A seu. gente vai. Eu vou escolher Isso, o comentário. Você tem que marcar uma amiga. E aí eu isso. vou escolher. Me diga por que você quer. Por que você quer e merece o meu e-book, que é os 7 passos para ter um relacionamento Uau! duradouro. Que Eu legal! falei 2 aqui, e os outros passos que eu usei para mim, no meu casamento, tá tudo lá nesse e-book. E aí eu vou presentear, tá? Aí vocês Tá, escrevam lá, marca uma amiga. entendi. Então vamos diminuir aqui. Então, Como é que faz aqui Vamos lá, vamos marcar aqui. Vou tirar, vamos printar. Dá um sorriso. tá, peraí, deixa eu fazer um coração. Eu tenho medo de printar e dar errado aqui. Uhum. Foi? Volta. Volta de novo. De novo? Vai de novo, de novo. Peraí, aí. Isso. Essa foto vai lá pra minha página, depois para a sua também. Então é só Sim, marcar uma amiga, presta atenção, marcar uma amiga e falar por que você quer o e-book dela. isso. Você vai escolher uma pessoa top. E aí eu vou escolher o melhor comentário, vou Isso. escolher o melhor comentário para ganhar. E, gente, Gente, quem ainda não tá lá no grupo do WhatsApp, corre para lá, isso, que vai ter daqui a isso, na minha bio você entra lá dentro ou se você tiver alguma dúvida, me chama no direct, me chama no direct e fala, Lê, como é que você faz para me destravar? Fala para mim. Fala que você quer colocar a sua identidade valiosa nesse mundo. Porque você veio aqui não é para ser qualquer coisinha, nem viver uma vidinha morninha. Porque se a Helena não, tivesse, gente. se ela quisesse ter um casamento morno, ela não estava aqui.
né? A história dela é incrível, é maravilhosa, e ela conta essa história dela na mentoria dela, ela conta essa história, ela partilha tudo isso para você. E nós somos mulheres, nós precisamos de outras mulheres, a gente precisa de pessoas, não só mulheres, pessoas para ser nossos mentores, né? A gente precisa de um processo para a gente poder se conhecer, né? Quando a gente foi criança, a gente teve 2 professores que nos modelou. Agora a gente precisa ter novos professores que têm outras referências do mundo para poder nos modelar e tá tudo certo, né? É por isso que sozinho você até consegue. Sozinho você até consegue, mas olha o tempo que vai demorar, entendeu? Sem uma orientação. Eu acho que o processo de aprender, ele não é um processo sozinho. Eu sou muito franca em dizer, até porque o meu processo, ele se deu a partir dos 40 anos, sabe, Helena? Em 5 anos eu transformei a minha vida, só que eu só transformei a minha vida do jeito que eu transformei porque eu tive praticamente, nos últimos 5 anos, todos os dias alguém para me orientar. E muitas vezes eu paguei bem pago por isso e não me arrependo de ter pago. Eu tive muitos mentores, muitos. Tantos mentores para me ajudar no autoconhecimento, como os mentores que eram para me ajudar a eu poder ajudar outras pessoas. E, obviamente, me ajudavam. Porque era tanta eu vou falar uma palavra, tanta coisa esquisita que eu tinha nessa minha cabeça aqui, que só Jesus, entendeu? Descendo na terra umas 3 vezes para me ajudar. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar o Jesus na vida das pessoas que sabiam mais do que eu. Humildemente, para eu poder ser a pessoa que eu sou hoje. Então, durante 5 anos, eu fiz um processo muito profundo e entendo. E por que eu fiz isso? Porque os 5 anos anteriores foi muito dolorido. Sozinha eu não dei conta. Muitas vezes eu quase me machuquei. E aí eu aprendi... E hoje eu faço isso, só que hoje eu tenho um caminho mais curto, né? Assim como você, e acredito que muitas mulheres aí nesse processo. Nós 6, inclusive, né, nessa jornada maravilhosa que está sendo a Semana da Mulher Extraordinária. Muito bom estar com você. Feliz demais. Adorei estar aqui, Ale. Muito obrigada. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui até essa hora aqui ouvindo a gente. Compartilhe essa live com alguém que vocês acham que precisam de ouvir essas palavras, tá? Eu espero ter conseguido transformar a vida de vocês com o meu conhecimento. Se ficou alguma coisa assim que vocês querem uma orientação, me chama no direct, conversa comigo que eu vou orientar vocês, sabe? Sem problema nenhum. O meu propósito agora na minha vida é ajudar pessoas a ter um relacionamento que hoje eu sou muito feliz com o relacionamento que eu tenho, sabe? E eu quero para as outras pessoas. Esse é o meu objetivo, tá? A Lívia tá falando da dúvida dela. Lívia, rapidinho. A sua dúvida é o seguinte, a gente respondeu, acho que você não prestou atenção. Você tem que olhar o que o seu marido tá querendo dizer com essa frase dele olhar para a esposa do outro. Você falou, é a esposa que ele tá falando, não tá falando de mulher. Ele tá falando alguma coisa nesse sentido. Da esposa. Marido que elogia a esposa dos outros. Esse marido está querendo dizer para você, Lívia, que aquela esposa faz alguma coisa que você não faz. Agora, se ele tá certo ou errado, a gente não tem como saber, porque é uma coisa muito profunda, né? Tá bom? Tem que analisar. Talvez você também possa estar achando que ele está olhando para a mulher e ele está olhando para a esposa. E pode ser também até o meu caso, né, Ale? Ele tá falando uma coisa assim, tá só admirando, não querendo bem não dizer nada. Exatamente, tá bom? Mas, Lívia, chama a gente no direct que a gente responde melhor aí. Você me conta essa história direito. Porque eu vou ter que desligar que a gente vai embora. Uma horinha só. Pra ficar gravada. Mas vai ficar gravada. Reassistam e compartilhem com as mulheradas aí, tá bom, gente? Vamos fazer essa vida cheia de relacionamento saudável. Beijos no coração de vocês. Vocês são incríveis. Tchau, tchau.